Pesadelo em Eldridge. Meu nome é Charles, sou um fotógrafo apaixonado pela natureza. Recentemente decidi me mudar para uma pequena cidade chamada Eldridge, situada nas profundezas da Floresta Nacional de Shawnee. A ideia era simples: buscar inspiração para meu próximo projeto. No entanto, ao chegar, percebi que Eldridge não era apenas uma cidade comum. Havia algo de sombrio pairando sobre suas casas de madeira desgastadas pelo tempo. As lendas urbanas que cercavam o lugar falavam de desaparecimentos inexplicáveis e ecos que sussurravam segredos nas noites mais escuras. A atmosfera era densa e carregada, como se a própria floresta estivesse viva e me observando. As árvores altas e retorcidas pareciam se inclinar para escutar meus passos, enquanto o ar tinha um cheiro de terra molhada misturado a algo indefinido e perturbador. Instalei-me em uma antiga cabana à beira da floresta, onde o silêncio era tão profundo que me deixava inquieto. Mas esse silêncio não era apenas a ausência de som. Era uma presença opressiva que despertava um frio na minha espinha. Enquanto organizava meu equipamento fotográfico, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Algo dentro de mim sabia que Eldridge guardava segredos que não deveriam ser revelados. Na minha primeira noite, enquanto as sombras se alongavam e a escuridão tomava conta do lugar, decidi explorar a floresta ao redor da cabana. Com minha câmera em mãos, caminhei por trilhas cobertas de folhas secas, ouvindo o estalar dos galhos sob meus pés. A lua cheia iluminava meu caminho, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Foi então que ouvi um sussurro distante, uma voz feminina chamando meu nome. Meu coração disparou. Charles. A voz ecoou novamente, mais clara desta vez. Olhei ao redor, mas a floresta estava silenciosa como um túmulo. Tentando ignorar o medo crescente dentro de mim, continuei a andar. A cada passo adiante, os sussurros aumentavam em intensidade, como se a própria floresta estivesse tentando se comunicar comigo. Uma pressão começou a se formar em meu peito. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, criando um labirinto interminável. O ar estava pesado e quente, carregado com uma energia estranha que fazia minha pele arrepiar. Um instinto primordial dizia para eu voltar para casa, mas algo mais profundo me puxava para frente. Uma curiosidade insaciável, ou talvez uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo. Com cada clique da câmera, sentia que estava capturando mais do que apenas imagens. Estava capturando fragmentos de algo muito mais sinistro. Ao olhar para as fotos na tela da câmera, notei sombras distorcidas nas bordas das imagens. Figuras indistintas que não estavam lá quando tirei as fotos. A sensação de estar sendo observado se intensificou e decidi voltar para a segurança da cabana. Ao retornar à cabana, senti-me aliviado por estar longe da floresta opressiva. No entanto, ao entrar no pequeno espaço escuro e isolado, fui recebido por um silêncio ensurdecedor que parecia gritar em meus ouvidos. As paredes estavam cobertas de mofo e havia uma janela quebrada que deixava entrar um vento frio e úmido. Acendi uma vela para iluminar o ambiente e comecei a rever as fotos tiradas durante minha caminhada. Cada imagem parecia contar uma história diferente. Sombras estranhas nas árvores e formas assustadoras flutuando entre os troncos. O desconforto crescia à medida que examinava cada detalhe. Algo estava errado ali. Sentia como se estivesse sendo puxado para dentro das imagens, como se quisesse me contar algo que deveria permanecer escondido. A noite avançava e comecei a ouvir os sussurros novamente, agora mais próximos e mais claros. Ajude-me! A voz parecia vir do fundo da floresta. Era angustiante e desesperada. Meu coração disparou enquanto lutava contra o impulso de sair novamente naquela escuridão opressiva. Sabia que deveria ignorar os chamados da floresta. No entanto, minha curiosidade era maior do que meu medo. Decidi pegar minha câmera novamente e gravar tudo o que pudesse. Talvez isso ajudasse a entender o que estava acontecendo ali. Enquanto olhava pela lente na direção da floresta escura através da janela quebrada, vi algo se mover entre as árvores. Uma figura pálida, com longos cabelos desgrenhados e olhos vazios fixos em mim. O pânico tomou conta quando percebi que aquela figura não era apenas fruto da minha imaginação. Ela estava realmente lá. Recuar rapidamente para longe da janela foi instintivo, mas já era tarde demais. A figura havia desaparecido tão rapidamente quanto apareceu. Meu coração batia descontroladamente enquanto tentava processar o que acabara de ver. Decidi investigar mais sobre Eldridge na manhã seguinte.
Talvez houvesse registros sobre desaparecimentos ou histórias relacionadas à figura fantasmagórica que havia visto. Ao amanhecer, saí em direção à biblioteca local, na esperança de encontrar respostas. A biblioteca era um edifício antigo com estantes altas, repletas de livros empoeirados e fotografias desbotadas dos moradores antigos da cidade. Enquanto folheava os arquivos locais, encontrei recortes de jornais sobre pessoas desaparecidas nas últimas décadas. Todas tinham algo em comum. Haviam sido vistas pela última vez nas florestas ao redor de Eldridge. A cada nova informação descoberta, sentia-me cada vez mais preso dentro de um pesadelo sem fim. As páginas falavam sobre ecos misteriosos ou vozes chamando por ajuda antes dos desaparecimentos, exatamente como eu havia experimentado na noite anterior. O terror psicológico começou a consumir minha mente enquanto tentava juntar as peças desse quebra-cabeça macabro. Após dias mergulhado na pesquisa e atormentado pelas vozes sussurrantes da floresta, decidi confrontar meus medos finais e retornar ao local onde tudo começou. A clareira onde avistei a figura pálida pela primeira vez. Armado com minha câmera e um gravador para capturar qualquer som estranho ou mensagem desesperada que pudesse surgir novamente, entrei na floresta ao entardecer. O caminho parecia diferente agora. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, como se quisessem me impedir de sair ou entrar na clareira maldita onde tudo começou. Quando finalmente cheguei à clareira iluminada pela luz suave do crepúsculo, senti uma onda de desespero tomar conta de mim. Por favor, ajude-me. A voz ecoou novamente através das árvores, desta vez mais intensa e desesperadora do que nunca. Olhei ao redor freneticamente enquanto meu coração disparava em meu peito. Então vi novamente a figura pálida emergindo das sombras. Mas desta vez havia algo diferente. Ela parecia mais real do que nunca. Seus olhos vazios refletiam dor e sofrimento indescritíveis. Percebi então que aquela figura não era apenas uma entidade perdida na floresta. Era alguém como eu, alguém preso entre os mundos dos vivos e dos mortos. Com lágrimas nos olhos e o peso do terror psicológico esmagando-me lentamente sob minha própria culpa por não ter ajudado antes aqueles perdidos na floresta, aqueles cujas vozes ecoavam incessantemente em minha mente, fiz uma pergunta final à figura. O que você quer de mim? A resposta veio como um sussurro gelado: liberdade ou condenação. E assim percebi que minha jornada não tinha sido apenas sobre capturar imagens ou entender os mistérios daquela cidade assombrada. Era sobre enfrentar meus próprios demônios internos. Ao sair da floresta naquela noite fatídica, com os ecos ainda ressoando em minha mente perturbada, deixei Eldridge para trás fisicamente, mas nunca poderia escapar das vozes sussurrantes ou das sombras dançantes que agora faziam parte de mim. E você? O que você faria diante do chamado desesperado de alguém perdido entre os mundos? Você também responderia ou ficaria paralisado pelo medo? Deixe seu comentário abaixo.